Se você é nova ainda aqui e não me conhece, eu sou Débora Evangelista e eu ajudo mulheres a emagrecer e se manter magra sem dietas. Por que nós vamos falar sobre esse tema? Por que é tão importante a gente saber desse tema? Eu quero contar para vocês algo que aconteceu nas últimas semanas e que me fez trazer esse tema aqui para vocês. Eu sempre estou de olhos e de ouvidos abertos para aquilo que as mulheres falam, para aquilo que é a dificuldade, a necessidade das mulheres que tentam emagrecer e não conseguem. Eu estava em uma consulta com a minha filha e acompanhada da minha mãe. E nós estávamos ali brincando, eu e minha mãe, né? Uma brincadeira sadia enquanto esperávamos a chamar a minha filha. E aí eu fiz uma brincadeira com a minha mãe e uma senhora que estava perto da gente, né? Eu brinquei com a minha mãe assim, que ela estava algumas horas sem se alimentar e eu brinquei com ela. Uma pessoa de idade não pode ficar sem se alimentar. Era uma brincadeira entre mãe e filha. E aí ela falou, eu não sou uma senhora de idade, uma brincadeira sadia. E aí uma senhora que estava perto da gente entrou na conversa e falou assim, menina, não pode ficar tanto tempo assim sem comer, sem se alimentar, você precisa comer de 3 em 3 horas. E aí a gente começou a discutir ali sobre esse assunto, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E aí ela falou, né, que para emagrecer não, mas não pode para emagrecer. A nutricionista tá me acompanhando e falou para mim que eu preciso comer de 3 em 3 horas e é perigoso, a gente não pode ficar sem comer tanto tempo. E aí a minha mãe respondeu para ela, né, eu entendo, respeito a opinião da senhora e tal, mas eu emagreci, sabia que eu emagreci 23 quilos? E aí ela falou assim, é mesmo, menina? Eu tô aqui tentando emagrecer e não consigo. E eu quieta, ouvindo as duas conversando. E ela falou assim, como você conseguiu emagrecer 23 quilos? Minha mãe falou, emagreci 23 quilos na menopausa, inclusive. E ela falou, como que você fez? Como assim? Aí ela falou, quem me ajudou a emagrecer foi minha filha, né? Ela tem um programa de emagrecimento, enfim, ela começou a contar. E aí ela foi e falou pra mim, então quer dizer que a gente não precisa comer de 3 em 3 horas para emagrecer? E aí entra o que eu quero trazer para vocês aqui. Uma reflexão, né? De nós três, eu, essa senhora e minha mãe, qual de nós três estava acima do peso? A senhora que tinha essa crença, porque isso é uma crença, tá? Que foi colocada, né? Que foi passada para ela por um profissional de que ela precisa comer de 3 em 3 horas. E ela estava ali na sofrência tentando emagrecer e não conseguia. E discutindo com a gente, brigando com a gente que sim, precisava comer de 3 em 3 horas. Então, eu disse pra minha mãe, né, tá vendo como é importante a gente ouvir as pessoas e às vezes tantas mulheres tentando emagrecer e não conseguem, porque existem algumas crenças ainda que a gente carrega e essa é uma delas, de que eu preciso comer de 3 em 3 horas se eu quiser emagrecer. Tá? Então, eu quis trazer para vocês esse tema aqui, porque com certeza é também a crença de várias outras mulheres. Agora, por que? Da onde que saiu isso, né? Por que essa história, Débora, de comer de 3 em 3 horas? Quem inventou isso? Da onde saiu isso? Existe uma linha de estudo, né, que foi feita, existe uma crença que foi implantada na mente das pessoas e não só das pessoas que estão acima do peso, mas também de muitos profissionais ainda da área da saúde que infelizmente não se atualizaram, né? Porque isso também nós já temos estudos e mais estudos que comprovam que isso é um mito, que isso é uma coisa que realmente não dá certo, tá? Mas qual que é o conceito por trás disso? O conceito é que eu não posso chegar na próxima refeição com muita fome, porque faz sentido, né? Se eu estou acima do peso, eu sinto muita fome. Então, se eu começar uma dieta para emagrecer e eu for até a próxima refeição, por exemplo, sair do café da manhã para o almoço sem comer nada, no intervalo de uma refeição para outra, eu vou ficar com muita fome. E a tendência é que quando chegar na hora do almoço, eu coma mais do que devia. Então, aspas, essa ideia, ela está, aspas, certa, né? Faz sentido, por isso as pessoas acreditam nisso. Então, o que as pessoas fazem? Número 1, elas fazem pequenas porções, pequenas refeições, pequenos lanches entre uma refeição e a outra. Então, o conceito número 1 é esse. E o 2? O 2 é que a gente não pode ficar muito tempo sem comer,
Porque ficar muito tempo sem se alimentar sem se alimentar desacelera o nosso metabolismo. É como se fosse assim, imagina uma fogueira, esse é o conceito, tá? Por trás dessa ideia existe esse conceito. Imagina uma fogueira, que se você ficar muito tempo sem jogar lenha ali naquela fogueira, ela vai apagar. Então, né, diz esse estudo que se eu quero manter o meu metabolismo aceso, acelerado, eu não posso ficar muito tempo sem colocar combustível. E o combustível é o quê? A comida. Ok. Então, existe essa ideia e com certeza se você já tentou emagrecer, usando essa estratégia de comer de 3 em 3 horas, você já deve ter percebido duas coisas que são curiosas. Porque se isso faz sentido, vamos pensar, eu gosto sempre de trazer vocês, para a gente pensar sobre aquilo que está sendo ensinado aí. Se isso realmente funciona, então por que que as pessoas que tentam comer de 3 em 3 horas, elas vivem com um metabolismo lento, têm dificuldade de perder peso e sente muita fome? Parece um saco furado. Eu já fui assim. Não sei se isso já aconteceu com você. Débora, parece que eu como e eu vivo com fome. Parece que não sei para onde que vai a comida, Débora. Eu vivo o tempo todo com fome. E quando eu estou tentando emagrecer, isso é péssimo, porque isso me gera compulsão, ansiedade, desespero. E aí, quando vê, eu chuto o balde, vou pra cima e como mesmo. E falar, quer saber, eu não dou conta de ficar comendo pequenas porções e meu estômago roncando e eu aqui sentindo fome. Então, não faz sentido. É verdade, Débora. Agora eu quero que você pense numa segunda coisa. Quantas pessoas você conhece, você já ouviu falar, que precisam comer de 3 em 3 horas, pessoas que tentam fazer dieta, que tentam emagrecer seguindo essa ideia, e elas não conseguem perder peso? O que tá errado, gente? Se era para o metabolismo ficar acelerado e a pessoa não sentir tanta fome, então por que as pessoas têm tanta dificuldade de perder peso? Por que diminuiu tanto a quantidade, dividiu em pequenas porções, faz de 6 a 8 refeições por dia e mesmo assim a pessoa não consegue perder peso? O que tá errado? Então foi por isso que eu trouxe esse tema aqui para vocês e eu vou contar para vocês por que essa estratégia ela é falida. Não só não te ajuda a emagrecer, comer de 3 em 3 horas, como pode te fazer engordar, tá? E eu vou te explicar por quê. E por que é tão importante você que está tentando perder peso, está tentando emagrecer e principalmente se manter magra depois do emagrecimento. Por que é tão importante você entender isso? Porque se você continuar fazendo a coisa errada, se você continuar insistindo naquilo que não funciona, você vai acabar desistindo, vai se frustrar. Ou você vai ficar passando por um processo de emagrecimento que é muito difícil, que é muito sofrido, que você não vê a hora de acabar. E aí, às vezes, você até consegue emagrecer, mas quando você acaba, chega ali naquele peso que você desejava, você não aguenta seguir isso pro resto da sua vida. Ninguém consegue. E aí você volta e engorda tudo outra vez e cai no famoso efeito sanfona. Então, é muito importante, parabéns para você que está aqui nessa aula, entendendo, porque eu sempre falo para vocês o quê? Emagrecimento definitivo é uma questão de mentalidade. É a gente entender o porquê das coisas e daí por diante a gente começa a agir diferente e os resultados também passam a ser diferentes, ok? Então já entendemos que da onde que saiu isso, da fogueira, né? Que o meu metabolismo fica acelerado, que eu não posso chegar com muita fome na próxima refeição, mas eu também já expliquei para vocês e já fiz vocês pensarem em todas as pessoas que você conhece que usaram essa estratégia que não conseguiram emagrecer e as que emagreceram voltaram a engordar porque insiste nessa ideia de comer de 3 em 3 horas, ok? E por que é tão importante você saber disso? Agora vamos pensar. Tá bom, Débora Evangelista, entendi. Então, se isso tá errado, então qual que é o jeito certo de fazer? Como eu faço? Por que eu sinto tanta fome? Como é que eu posso fazer para ir de um intervalo para o outro, né? De uma refeição para outra, sem desacelerar meu metabolismo e sem sentir tanta fome assim, se não é essa a estratégia? Ó, eu trouxe aqui, eu gosto de ensinar vocês com exemplos, tá? Mas antes de eu te falar isso, eu quero te dar o meu próprio exemplo. Eu também já tentei fazer isso, tá, gente?
Quando eu digo pra vocês que eu tentei tudo, eu tentei comer de 3 em 3 horas, ir na Nutri, seguir o cardápio, dividir as porções, fazer tudo isso e nada disso funcionou pra mim, nem só pra mim, como também para muitas das minhas alunas. E eu vou dar mais um exemplo para vocês que não é de emagrecimento, para você ver como isso também faz total sentido. Aqui em casa eu tenho 2 filhos, né? O Miguel tem 11 anos e a Esther que tem 8 anos. Aqui em casa eles têm dermatite atópica, não sei se vocês sabem o que é isso, é uma alergia de pele e de vez em quando eles ficam com essa alergia atacada. E quando isso acontece, para prevenir e também quando acontece, a gente tem uma estratégia aqui em casa que é o dia do jejum. Então, 1, 2 vezes na semana a gente implementa o jejum, que é pular o café da manhã, a gente vai direto para o almoço. Débora, mas uma criança, você não pode fazer isso com uma criança. Todos nós podemos e devemos fazer isso de vez em quando, porque é um reset no nosso intestino, no nosso organismo, e aí o nosso corpo se rearranja, se reajusta, a gente dá um tempo para o nosso intestino, e isso é o verdadeiro detox. E aí o nosso corpo faz esse detox e é incrível os resultados que isso proporciona em vários aspectos, na pele, na saúde, na energia, na concentração e no foco, no intestino. Mas no caso deles, eu quero dar para vocês o exemplo do Miguel, meu filho, que ele falou assim para mim: mamãe, eu não consigo entender. Por que que quando eu acordo e tomo café da manhã, passa um tempinho eu já tô com fome de novo? E quando eu faço jejum, eu não sinto tanta fome. Quando chega na hora do almoço, normalmente eu não consigo terminar de comer o tanto que eu como. Eu já percebi que quando eu faço jejum de manhã, eu como menos. É estranho, devia ser o contrário, né? Porque se eu fiquei sem comer, eu devia sentir mais fome. Mas acontece justamente o contrário, mamãe. Eu não entendo por quê. E aí eu quero explicar pra vocês do jeito que eu ensinei pro Miguel, do jeito que eu ensino para as minhas alunas maravilhosas também, com um exemplo. Vamos entender o seguinte: o que realmente faz o nosso metabolismo acelerar e por que a gente chega com tanta fome de uma refeição para outra. Primeira coisa, entender que todo alimento que a gente põe para dentro, seja ele qual for esse alimento, o nosso corpo vai converter isso em energia, tá? Então, dependendo do alimento, o nosso corpo vai estocar isso como glicogênio ou como glicose. Na maioria das vezes, como glicose. O que é a glicose, Débora? Você não precisa entender isso. A única coisa que eu quero que você entenda é que nós temos dentro do nosso organismo alguns estoques de energia. O nosso corpo, muito inteligente, ele usa a energia do alimento que a gente come, transforma isso em energia para quê, gente? Pra gente andar, pra gente respirar, para os nossos órgãos funcionarem, pra gente ter energia para pensar, para trabalhar, para fazer tudo, tá? Então, o corpo pega esse alimento que você comeu, transforma isso em energia e usa essa energia como combustível. O alimento é o combustível do nosso metabolismo, é o que faz a gente funcionar, ok? Então, nós temos 3 principais estoques dentro do nosso corpo, esses estoques de energia. O corpo, muito inteligente, o que ele faz? Ele usa uma parte dessa energia que você comeu, mas ele também guarda uma parte dessa energia para que, se você ficar algum tempo sem comer, você não morra. Por isso que as pessoas conseguem ficar um período, às vezes, sem se alimentar. Vamos dar o exemplo, gente, moradores de rua, pessoas que passam necessidade, pessoas que ficam algum tempo sem se alimentar, elas não morrem porque ficou uma refeição sem comer, um dia sem comer, demora, tá? Demora alguns dias, às vezes uma semana ou até mais, para essa pessoa vir a óbito. Como que isso é possível? É possível porque sempre, desde que a gente nasceu, o nosso corpo começou a guardar um pouquinho de energia para que quando a gente precisasse, a gente tem ali um estoque, é como se fosse a sua poupança. Imagina que você tem o dinheiro na sua carteira e você tem a sua poupança e você tem uma conta de investimentos. Então, você vai primeiro usar qual dinheiro? O dinheiro que está na sua carteira, que está rápido ali. É a nossa energia rápida, o corpo usa. Então, eu fui lá, tomei café da manhã. Qual é a energia que o meu corpo vai usar? Ele vai usar a energia, parte dessa energia que eu comi no café da manhã, só que parte dessa energia ele vai armazenar. Agora, aqui está o detalhe muito importante. Se eu como em excesso, qual que é o sinal que eu como em excesso? Eu estou acima do peso, eu estou com excesso de peso. Se eu estou com excesso de peso, o que aconteceu com o meu corpo? O meu corpo está armazenando
essa energia ele está estocando de forma descontrolada, de certa forma, de tanta forma que eu começo a aumentar de tamanho. Então, quando os meus estoques de energia, de gordura, eles estão cheios, quando está muito cheio, o meu corpo começa a criar espaço. Então, eu começo a aumentar de tamanho. É assim que a gente engorda, tá bom? E aí, o que acontece? Pensa comigo uma coisa. Se o seu estoque de gordura, vou dar um exemplo para vocês, ó, eu bem mãe, né? Trouxe um exemplo bem mãe para vocês. Imagina que esse aqui é o seu estoque de gordura, tá? Que tá vazio. Aí você vai comendo, nasceu, vai comendo, isso aqui vai enchendo, aí você fica comendo de 3 em 3 horas, achando que o seu corpo vai emagrecer, que vai acelerar seu metabolismo. Só que o seu estoque, ele já tá cheio, muito cheio, muito cheio. E aí, eu sempre falo isso pra vocês, que as nossas células de gordura, chega uma hora que o estoque tá abarrotado. Não tem mais pra onde ir, pra onde colocar. O que o corpo faz? O corpo multiplica as nossas células de gordura e ele começa a aumentar isso aqui de tamanho e de volume. Então, a gente começa a ficar com excesso de peso, muito peso vai ficando enorme, porque o corpo vai criando espaço. Então, se eu continuar comendo, aí, pensa comigo, meu estoque já tá cheio, eu já tô com excesso de peso, o meu corpo já tá armazenando, ele tá programado no piloto automático, tudo que eu como ele estoca como gordura, porque eu como em excesso. Então, tudo que eu mando pra dentro vira gordura. Tudo que eu mando pra dentro vira gordura. Aí, o que eu faço? Eu fico comendo de 3 em 3 horas, colocando mais combustível, não cabe mais e eu tô comendo de 3 em 3 horas. Pergunta, quando que você vai conseguir emagrecer desse jeito? Não tem como, porque o seu estoque de gordura, ele está cheio. E se você come de 3 em 3 horas, você aumenta ainda mais esse estoque de gordura que já tá abarrotado. Então, o que eu tenho que fazer, Débora? É a famosa matemática que eu falo pra vocês, né? Do déficit calórico, é a gente tirar a atenção do déficit calórico e entender como o nosso corpo funciona. Tá vendo só? Se eu entendo que eu tenho um estoque de gordura, que esse estoque de gordura, que é o meu excesso de peso, ele está sendo abastecido cada vez que eu como, isso significa que se eu comer demais, eu nunca vou conseguir emagrecer, nunca, porque o meu corpo jamais vai pegar os meus estoques de gordura e queimar essa gordura, transformar essa gordura em energia para que eu emagreça. E às vezes a gente pensa assim, entendi, Débora, mas então faz sentido que se eu fizer um treinão para queimar 500 calorias, 600, 1000 calorias, eu vou queimar esse estoque de gordura. Aí que você se engana. É por isso que eu falo para vocês que o emagrecimento, ele é 80% alimentação e só 20% atividade física. Por quê? Se eu comi hoje, o meu corpo não vai pegar no estoque de gordura a energia que eu tenho lá armazenada. Não, ele vai usar a energia que eu comi hoje. Aí o que as pessoas ainda fazem? Além de comer de 3 em 3 horas, ainda tem que falar para elas que elas têm que comer antes do treino. Antes da atividade física tem que comer. E normalmente tem que comer carboidrato. E aí o que acontece? O seu corpo nem usa essa energia que você comeu antes do treino. Ele tá usando a energia que você comeu ainda de manhã. Ou seja, ele nunca vai chegar nesse seu estoque de gordura. Você entende por que as pessoas não conseguem emagrecer com essa estratégia? Não tem como. E aí, ainda tem um detalhe muito importante. Que se eu perguntar pra você se eu como de 3 em 3 horas, normalmente ninguém fica comendo a cada 3 horas uma proteína, uma salada, uma fonte de gordura boa. Normalmente as pessoas comem o quê? No intervalo de uma refeição para outra. Fruta, barrinha, cereal, não sei, biscoitinho, bolachinha. Débora, mas é fit. Gente, tudo isso é carboidrato. E adivinha o que bloqueia a sua queima de gordura? A gente tem um hormônio chamado insulina. Esse hormônio da insulina, ele é estimulado toda vez que você come carboidrato. E é ele que armazena, que estoca a gordura no nosso corpo. Então, se a cada 3 horas eu como um carboidrato, eu tô alimentando, eu tô aumentando, deixando a minha insulina bem alta e aí meu corpo nunca vai queimar gordura. E é por isso que às vezes você fica frustrada, você fala, meu Deus, eu tô fazendo tudo certinho, tô comendo de 3 em 3 horas, pequenas porções, tô fazendo atividade física, mas Débora, não consigo, meu metabolismo fica muito lento.
é porque você tá comendo em excesso. Então, o que que eu tenho que fazer, Débora? Agora pirou minha cabeça. Porque a vida inteira eu achei que eu tinha que comer de 3 em 3 horas para acelerar meu metabolismo, para não ficar com fome. Vamos lá, vamos continuar aqui na nossa linha de raciocínio. Vocês já tentaram comer de 3 em 3 horas para emagrecer? Me conta aí, se vocês já tentaram, tá bom? Quando eu descobri isso aqui que eu tô contando pra vocês, a minha visão abriu. Falei, uau, isso faz sentido. Mas eu ainda quero te dar mais um exemplo, tá? Eu quero que você pense no ser humano, lá na época da bisavó, da tataravó, o ser humano antes. Quantas refeições as pessoas faziam, gente? Na época que o homem precisava caçar para comer, será que o homem comia de 3 em 3 horas? Ele dava conta de caçar tantas vezes por dia assim? O ser humano nunca comeu tanto em excesso como come hoje em dia. É por isso que cada vez mais as pessoas estão com excesso de peso. Nós já somos 70% da população brasileira com excesso de peso, sendo quase 40% desse número com obesidade. As nossas crianças já estão com obesidade. As nossas crianças. Por quê, gente? Porque comem em excesso e normalmente são carboidratos, carboidratos, carboidratos. Débora, mas é fruta. Fruta é um alimento maravilhoso. A fruta é uma comida de verdade, é um alimento que Deus fez. Só que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Excesso de amor por alguém faz mal, excesso de água faz mal, excesso de sono faz mal, excesso de comida faz mal. Então a gente precisa tomar cuidado com os excessos. Se eu fico, eu tô com fome, como uma banana. E normalmente são essas as frutas, né? Tô com fome, como uma banana. Tô com fome, 3 castanhas. Tô com fome, uma bolachinha. Tô com fome, uma barrinha. Tô com fome, come um negocinho. Aí vai pra hora do almoço, aí quer controlar as porções. Aí que comete o pior erro. Por quê? É nessa hora que tinha que comer o que realmente nutre o corpo, acelera o metabolismo, faz você ficar saciada. Aí nessa hora eu como bem pouquinho. E aí eu fico o dia inteiro comendo pequenas porções daquilo que me dá mais fome ainda. Então, comer carboidrato quando a sua insulina está alta, quer saber se a sua insulina está alta sem precisar furar o dedo? Vou te dar aqui, ó, autoexame. Como saber se a minha insulina está alta e se eu continuar assim eu serei pré-diabética, diabética no futuro. Se você tem fome toda hora, se você acaba de comer, parece que você não comeu nada, daqui 30 minutos, 1 hora no máximo, você já tá com fome de novo. Você já tô te falando, a sua insulina está alta. Excesso de carboidrato. Então, fruta é um alimento maravilhoso, é um alimento do bem, mas é um carboidrato. Fruta em excesso não vai te ajudar a emagrecer e ainda pode te fazer engordar. Por quê? Porque o seu corpo está com excesso de peso, está com estoque de gordura cheio. Então, se eu coloco mais um pouquinho lá, meu corpo já tá assim. Se eu coloco mais uma banana, vai chegar uma hora que isso daqui vai sobejar. Tem que sobejar para algum lugar. E aí eu começo a aumentar de peso, ok? Às vezes você ouve isso e fala, não, mas eu não tô assim, com tanto excesso de peso, Débora. Eu só tô com uma barriga. É bem aí mesmo, é o sinal, tá? Essa gordura que a gente acumula aqui na região abdominal ó, gente, gordura no pescoço. Gordura aqui, papada. Seja independente se na balança tá falando que tá tudo bem. Se eu tenho excesso de gordura aqui, uma papada, se eu tenho excesso de gordura na região abdominal e excesso de gordura no meu culote, no meu quadril, se preocupe. Isso é sinal de que você vai ser uma pessoa pré-diabética, que vai ficar com triglicerídeos e colesterol alto, e isso é muito perigoso. O nome disso é síndrome metabólica. É o primeiro passo para a gente desenvolver a hipertensão, o diabetes, o AVC e vários outros problemas de saúde. Então, observe o seu corpo. Se meu corpo está com sobra de gordura, tá errado. Não tenho que me basear no peso da balança, eu tenho que olhar para mim. Como está o meu corpo, a minha energia, a minha saúde. E às vezes você tem 5 quilos para perder, 8, mas carrega um saco de arroz assim nas suas costas o dia inteiro para você ver como 5 quilos pesa muito. Faz muita diferença, tá?
Então, não é sobre só a questão estética, é sobre a nossa saúde, tá bom? Muito bem. Então, falei pra vocês o jeito errado de fazer. Agora eu vou falar pra você o que você pode fazer pra virar esse jogo, começar a emagrecer já depois dessa aula aqui, que esse é o meu objetivo com vocês sempre, que você saia daqui e já comece a ter resultados aí no seu projeto de emagrecimento, tá bom? Então, o que vocês têm que fazer? Primeira coisa, para com essa crença, para de pensar que se você parar de comer o tempo todo, toda hora, você vai desacelerar seu metabolismo. Isso é mentira, tá? Isso não vai desacelerar o seu metabolismo. O que faz o metabolismo da gente ficar fraco é uma série de coisas. Eu já fiz aula, tem aula aqui no meu Instagram falando sobre como acelerar o metabolismo em qualquer idade. Então, uma série de coisas, sono, intestino, qualidade da alimentação, atividade física, uma série de coisas. Não é só comer de 3 em 3 horas, não caia nessa. E como você faz para parar de ter fome entre uma refeição e outra? Débora, então me ajuda, porque eu não vou aguentar do café da manhã até o almoço sem comer nada. O que eu vou fazer, Débora Evangelista? Olha só. Se você corrigir a sua alimentação, se você começar a comer aquilo que você precisa, que o seu organismo precisa comer, a fome nada mais é do que um sinal do corpo de que está faltando alguma coisa. Às vezes a gente sente um sinal de fome e na verdade a gente está precisando de hidratação. Como que eu vou saber? Se pergunte, quantos copos de água eu bebi hoje? Ixi, 1, 2, gente. Faça o seu peso. Quanto você pesa hoje? Ah, eu peso 65 quilos. Então, eu vou fazer na calculadora 65 quilos vezes 0,35 ml. Essa é a quantidade de água mínima que você precisa tomar todos os dias para existir. Para que o seu corpo funcione, seus rins, para que o seu intestino funcione bem, para que você tenha... nosso corpo é 70% água. Então, se eu não bebo água, eu bebo só um tiquinho assim, ó. Aqui, ó. Toma isso aqui de água por dia, já, ó, top. O que seu corpo vai fazer? O seu corpo vai pegar essa água e vai mandar para onde é mais importante, seus órgãos, seu coração. Aonde que, pelo amor de Deus, se não mandar água hoje, essa pessoa vai morrer. Pra lá que eu vou mandar. Não chega no seu intestino, não chega na sua pele, no seu cabelo, não chega aí o corpo precisa te dar algum sinal que você precisa se hidratar. E às vezes esse sinal vem em forma de fome. E às vezes você não tá com fome, tá com sede, mas não sabe identificar isso. Então, como primeira orientação da Débora para você parar de sentir tanta fome. Toda vez que você sentir fome, tome um copo de água primeiro antes de comer qualquer coisa. Tome um copo de água, espere 15 minutos. Se a fome passar, não era fome. Se não passar, a barriga tá roncando, eu tô sentindo fome física, ok, então você vai lá e come, tá bom? Não é pra ninguém passar fome. Eu sou totalmente contra o emagrecimento, que você tem que passar fome, sofrer, fazer dieta doida. Credo, sofrência, zero sofrência. Não é pra sentir fome, tá? Com fome física, que a barriga ronca, que você sente necessidade de comer. Você comeria um prato de arroz com feijão e carne, então é fome. Agora, tô com fome, que vontade de comer um pão de queijo e tomar um café com leite. Isso não é fome, isso é vontade de comer, é diferente, tá bom? Então, tome um copo de água, espere 15 minutos, depois você vê. Se passou, não era fome, era sede. Só de aumentar a quantidade de água, você já vai sentir menos fome de uma refeição para outra. O chá também pode te ajudar, se for um chá natural e sem açúcar, também te ajuda na hidratação, mas nada, absolutamente nada substitui a água, tá bom, gente? Ó, eu sempre gosto de dar esse exemplo em todos os treinamentos que eu faço. Eu falo assim para as pessoas, né? Para os homens, eu pergunto se os homens lavariam o carro deles com chá. Você lavaria seu carro com chá? Ah, imagina aí você lavando o carro, meu carro, querido, meu amor, minha vida, meu carro. E isso, você vai lá, lava o carro, agora enxágua ele, joga um monte de chá, joga um suco. Não, mas é um suco natural. Ok, então joga no seu carro suco natural. Joga uma Coca-Cola no seu carro. Não, Débora, pelo amor de Deus, tem que jogar água para poder enxaguar.
Pois é, por que que a gente acha que pode beber suco para lavar o intestino? Por que que eu acho que o suco natural substitui a água dentro do meu organismo? Nada substitui a água. As mulheres é o exemplo de limpar a casa. Vai, limpa, lava a sua cozinha, lava a sua cozinha, lava a sua louça com suco natural, que foi Deus que fez. Lava com chá. Não vai lavar, você vai lavar com água, não é verdade? Então, o meu corpo por dentro, eu preciso de água. Água é água, ok? Não se esqueçam disso. Isso aqui é uma virada de chave muito, muito importante. E aí, a outra coisa que você vai fazer é o quê? Eu vou comer o que eu preciso comer para manter o meu metabolismo acelerado e para não sentir tanta fome. O que é, gente? Eu tenho que ter nas minhas principais refeições café da manhã, almoço, jantar, minhas 3 principais refeições, eu tenho que ter uma boa fonte de proteína. O que é isso? Carne, peixe, ovo, frango, frutos do mar. Eu preciso ter proteína de qualidade nas minhas principais refeições, porque a proteína aumenta a minha saciedade, me ajuda a manter a minha massa muscular, me ajuda a não sentir tanta fome, mantém o meu metabolismo acelerado, tá bom? Outra coisa que eu preciso ter boas fontes de gordura na minha refeição. E aí as pessoas também falham muito. A gente vem aqui um dia falar só sobre gordura, tá bom? Nossa, eu preciso emagrecer, então vou parar de comer gordura. Não faça isso. Você precisa comer gordura para queimar gordura. Débora, como assim? Sim, você precisa comer gordura para o seu corpo queimar gordura, mas não é qualquer gordura, não é a batata frita, não. É gordura boa, tá? As gorduras são muito importantes para o nosso corpo. Então, como eu posso adicionar isso na minha alimentação? Óleo de coco, azeite de oliva, a própria manteiga, tá, gente? A manteiga mesmo, não a margarina. Eu posso adicionar uma fruta, o abacate, é uma boa fonte de gordura. Então, tenha no próprio ovo, a gente tem a clara do ovo, a gema do ovo, é uma excelente fonte de gordura. Eu preciso ter gorduras boas na minha refeição. Senão, o meu corpo me dá a sensação de fome, principalmente desejo de comer doce, e eu fico com muita fome até a próxima refeição. E por fim, sim, vou falar dos vegetais. Precisa comer fibras, mas não é se entupir de fibra, colocar um monte de psyllium na comida, sair por aí igual uma doida comprando fibra para o seu intestino funcionar, para você não sentir fome. Não é isso. Tem fibra nos vegetais, tem fibra nas frutas, é comer comida de verdade. É ter ali no seu prato uma variedade de comida, não só carboidrato, não só uma montanha russa de arroz e feijão, um pedacinho de carne. Não. Isso aqui é tudo carboidrato, que vai te dar mais fome ainda daqui 1 hora, e só isso daqui vai te dar saciedade. Então mude isso. Aprenda a dividir o seu prato, comer mais proteínas, fibras, que são os vegetais. O que você gosta, tá bom? Não tem, esse é melhor que aquele. Não. O que você gosta. Coma vegetais em todas as suas refeições. A salada com azeite de oliva, porque isso vai te dar saciedade. E aí, quando você vai para a próxima refeição, você não tá com fome. Não tá com aquela, nossa, se eu não comer agora eu morro. Não vai sentir essa fome. E aí chega a última orientação que eu quero deixar aqui para vocês, que é: tudo isso seria maravilhoso se não tivesse um problema. Sabe qual que é? Que é outra coisa que não adianta você comer de 3 em 3 horas. Tudo isso é maravilhoso, Débora. Mas tem um detalhe. Nem sempre a gente come porque tá com fome física. Muitas vezes, e principalmente se você é uma pessoa ansiosa, se você tem compulsão alimentar, se você tem vícios alimentares, se você tô preocupada como, tô ansiosa como, tô triste como, tô feliz como, aconteceu uma coisa boa, eu como, eu não sei o que eu vou fazer, eu como, isso não é fome. E aí você fica o tempo todo beliscando. Toda hora você tá mastigando alguma coisa. Gente, às vezes a gente pensa que compulsão alimentar é uma coisa muito, terrível, assim, que só aquelas pessoas doentes têm... Deixa eu te falar uma coisa. Se você fica o tempo todo mastigando, você tem compulsão. Você não consegue parar. Débora, eu preciso o tempo todo estar mastigando, mordendo alguma coisa. Se não, começa a me dar uma aflição, uma agonia. Porque pergunta como eu sei. Pergunta, como que você sabe? Porque eu tive isso.
Eu vivia assim, parecendo uma draga. Eu tinha que morder um negócio o tempo todo. E aí, pra me iludir, às vezes eu nem que fosse fruta. Então, toda hora uma fruta, uma maçã, uma banana, uma castanha, um negócio, um pedacinho de pão, um pedacinho de biscoito. Não, mas é bolacha de água e sal, gente, pelo amor de Deus. O tempo todo eu tô mordendo, mastigando. Eu tô fazendo a comida e eu tô experimentando a comida. Eu tô comendo o tempo todo. Um pedacinho da carne que eu fiz. Ah, um pedacinho não sei o quê. Um pouco de salada na boca. Se você fica o tempo todo assim, eu queria te dizer, você tem compulsão. E aí, Débora, e agora? O que eu faço com isso? Olha pra você com amor e carinho e primeira coisa é você identificar, ok, eu tenho um problema aqui, deixa eu pensar. E aí a gente precisa resolver a causa emocional por trás dessa fome. Porque às vezes você não tá comendo o tempo todo porque você tá com fome física, daquela que ronca a barriga, que você sente que tá sem energia e que precisa comer. Às vezes você come o tempo todo porque você tá com fome na alma, fome emocional. Um excesso de ansiedade, de tensão, de preocupação, de euforia que você não sabe como descontar, não sabe o que fazer com isso, e aí eu como, porque comer libera o hormônio da dopamina que me dá aquele, né? Quando eu como, eu fico muito bem. É o Garfield depois da lasanha, né? Você fica bem, fica zen. Ah, que delícia, comi. Só que aí essa dopamina, na mesma proporção que ela sobe, ela desce. E quando ela desce, o seu cérebro quer mais, porque ele quer isso, ele gosta disso. E aí você fica o tempo todo sentindo fome para alimentar essa compulsão alimentar. Então precisa olhar para isso. Como que eu sei se eu tô com isso daí ou não? Exercício para casa para você, tá bom? Pega um papel, uma caneta. Nos próximos 7 dias, toda vez que você colocar alguma coisa na boca, você escreve, tá? Ó, agora são 7 da manhã, eu acordei e eu coloquei uma bolacha na boca. Aí do lado você escreve assim, eu comi por quê? Fome. Ah, eu comi porque eu tô com fome. Eu comi porque eu tenho um hábito, porque tem isso também. Ah, Débora, eu simplesmente como. Ah, tá lá, eu como, é um hábito. Ou eu comi porque eu tava ansiosa, preocupada, tensa, com medo, desesperada, aflita, eufórica, não sei. Que nome você dá pra isso? Aí a próxima coisa que você colocou na boca, eu coloquei uma banana. Por que eu comi uma banana agora? Eu tô com fome? Não, comi uma banana agora. Ah, porque me deu vontade de comer uma banana. Essa vontade, às vezes, é um tédio. Às vezes é uma agonia, que eu tô em casa. Eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou pagar a conta, como é que eu vou fazer não sei o quê, como é que os meninos estão na escola. Aí mandei a criança doente, eu tô angustiada. E eu falo, eu comi porque eu tô com vontade. Não é vontade. Não é. Quer ver como que eu sei que não é vontade? Quanto tempo durou essa banana na sua boca? Eu te garanto, menos de 1 segundo. Se for glu, 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 nem mastigou. Nem sentiu o gosto da banana. Isso não era vontade de comer a banana. Quando a gente tá com vontade de comer a banana, a gente senta, a gente come a banana, vê as pintinhas da casca da banana, descasca a banana, sente o sabor da banana, sente, é gostoso, é prazeroso comer uma banana. Se você comeu assim, você tava com vontade. Se você descascou e bluf, engoliu a comida, Débora, minha refeição não dura 10 minutos. Pois é, compulsão, ansiedade. E aí não adianta você comer de 3 em 3 horas para resolver essa fome. A fome na alma, nenhuma comida sacia. A fome na alma eu preciso descobrir o que é, tratar esse problema, encontrar outra solução que não seja a comida e aí sim eu vou conseguir perder peso. Entende como é muito mais complexo? Mas eu quero dizer para vocês que tem jeito, tá? Então, saindo dessa aula aqui, o que você vai fazer? Vamos fazer um resumo aqui? Não vou mais cair nessa de que comer de 3 em 3 horas acelera meu metabolismo, mito. Não vou cair mais nessa que comer de 3 em 3 horas vai me ajudar a chegar com menos fome na próxima refeição. Mito. O que eu vou fazer a partir de hoje? Vou observar se eu como várias vezes por dia porque eu tô com fome, porque é um hábito ou porque eu tô ansiosa ou com qualquer problema emocional. Vou observar. Quantas vezes eu como por dia e por que eu como tantas vezes por dia? Exercício. Exercício 2. Vou beber água toda vez que eu sentir fome e vou esperar 15 minutos para ver se essa fome vai passar. Exercício 3. Vou comer em todas as minhas principais refeições
boas fontes de proteína, boas fontes de gordura e boas fontes de fibra que vêm dos alimentos. Vou me sentar e vou fazer a minha refeição. Se você fizer isso, já vai revolucionar. Ah, Débora, então e eu paro de comer de 3 em 3 horas? Por favor, faça isso por você. Dê um tempo pro seu intestino que não tem nem terminou de fazer a digestão, você já, pum, manda outra coisa. Pum, outra coisa. E aí imagina o nosso intestino, uma parede, imagina uma mangueira de 7 metros enrolada, que ficou lá presa no portão, e aí chuva, sol, sujeira, poeira, e tá cheia de lodo. Imagina essa mangueira. É o seu intestino. Aí você não bebe água. Essa sujeira tá todinha ali parada. Come um monte de porcaria. Inflama todas as paredes do seu intestino. Então ele tá bem assim, uma mangueira enrolada, 7 metros de mangueira, cheio de lodo, de sujeira, uma crosta. E aí você fala assim, nossa, eu fico 15 dias sem ir no banheiro, 7 dias. Por quê? Por quê? Porque não dá um tempo para o intestino mandar embora o excesso. Não bebe água para o intestino poder lavar toda essa sujeira. Só come e taca psyllium, e taca fibra, e bebe não sei o que para acelerar o metabolismo. E, gente, vocês percebem como não é assim? Então, se eu dou um tempinho para o meu intestino, para todo o meu trato digestivo, eu não comi de uma refeição para outra, ele já vai fazer um trabalho incrível. Você vai começar a ir mais vezes no banheiro de forma natural, só porque você está bebendo mais água, comendo comida de verdade e respeitando os sinais da sua fome. Quando eu tenho que comer, então, Débora Evangelista? Quando você sentir fome física. Não tô com fome à tarde. À tarde a gente não come porque tá com fome, a gente come porque é um hábito. 4 horas é o relógio emocional. E 4 horas é hora de tomar café da tarde. Aí vem aquela lembrança que tá lá no nosso subconsciente da mãe, da avó, da madrinha, da tia, de quem te criou, que fazia aquele cafezinho quentinho, aquele leite com Toddy, aquele bolinho saindo aquela fumaça, aquela pipoquinha gostosa, e você embaixo da coberta assistindo o desenho. A sua criança interior vem à tona todo dia, 4 horas da tarde. Aí você fala, ai meu Deus, preciso comer uma coisinha gostosa. Porque isso, gente, nossa alma gosta disso. Ok, sabendo disso, prepare sim um café, um lanche da tarde para você, mas coma comida de verdade, sente-se, aprecie o momento. Não vai se entupir de bolo, de doce, de torta, de não sei o quê, porque você não é mais aquela criança e você está aí tentando emagrecer. Então, nessa hora, a gente precisa trazer o adulto à tona e falar para nossa criança, ei, calma aí, não é hora de comer porcaria besteira não, senhora, é hora de nutrir o corpo, porque a gente tem uma meta que é emagrecer. Fechado, gente? Comer à noite, ceia. Ah, jantei, eu tenho que fazer a ceia. Parece até uma coisa chique, né? Não, tem que ter a ceia antes de dormir, eu preciso comer. Para com isso. Isso é mentira. Você não precisa. Tudo que você come depois das 10 horas da noite, o seu corpo não faz digestão disso. Não faz. Aí no outro dia você vai acordar, primeiro que atrapalha a sua noite de sono. Porque se o seu organismo precisa fazer digestão, o seu metabolismo fica acelerado. E aí você não consegue dormir direito. Não dorme direito, aumenta o cortisol, fica lá toda lascada com olheira, o intestino não funciona, no outro dia acorda com a fome da capivara verde, estressada, não sabe por quê, chuta a cama, tudo porque não dormiu direito. Por que não dormiu direito? Porque foi comer na hora errada. Então, não tem ceia. Não ceia é para quando a avó, sabe a avó? A avó, a minha avó, a sua avó provavelmente, jantavam 4 horas da tarde, 5, 6 no máximo. Aí quando era 8 horas da noite elas comiam às vezes um abacate, um chazinho, uma coisinha para não ir dormir com a barriga roncando. Mas a avó jantava 4 horas da tarde, porque ela veio da roça. Você janta às 8, às 10 você quer fazer uma ceia. Aí quer emagrecer. Não vai emagrecer desse jeito. Brincadeiras à parte, eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer de mim. Disso que eu tô falando. Não vão ficar pensando, toda vez que você for à noite, eu vou fazer a ceia. Vou lembrar da Débora. Que ceia? Eu já jantei.
Eu vou no máximo tomar um chá mais calmante, baixar as luzes da minha casa, sair da internet, descansar a minha mente, tomar um banho mais quente, preparar o meu corpo, fazer uma meditação, descansar, relaxar a minha cabeça para que eu possa dormir, porque dormir é o que vai acelerar o meu metabolismo para o outro dia. Não vou ficar comendo, não vou assaltar a geladeira, ok? Então, espero que tenha feito sentido para vocês, isso que eu falei. E eu vou deixar aqui essa live salva no meu perfil e quero pedir para você que assistiu até o final, para que você vá lá agora e escreva mito, para eu saber que você assistiu até o fim. A palavra mito. Mito, comer de 3 em 3 horas não emagrece, pelo contrário, pode me fazer até engordar, tá bom? Vai lá, nossa energia de troca, para eu saber que você assistiu até o final. Se você lembrou de alguém que precisa assistir essa live, veio na sua mente e não veio à toa, nada é por acaso. Compartilha essa live com essa pessoa, porque isso pode transformar a vida das pessoas, tá bom? Super beijo pra vocês, uma excelente noite. Vai lá e comenta, mito, a palavra mito, tá bom? Pra eu saber que você viu até o final. Tchau, tchau.